Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. No quarto episódio do Macau na Bagagem, conversamos com Carlos Piteira. Carlos nasceu em Macau em 1956 e atualmente é presidente da Casa de Macau em Lisboa, onde teima não deixar morrer a cultura macaense, seja com a organização de palestras ou através de meras sessões de mahjong. Carlos Piteira é também antropólogo e os primeiros estudos sobre a comunidade macaense são da sua autoria, quando ainda estava ligado ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Carlos viveu em Macau e Portugal é a sua casa há muitos anos, mas a verdade é que o Oriente reside sempre no seu coração. Tenho todo o gosto em participar neste podcast, né? Que ao fim e ao cabo é tudo aquilo que todos nós temos, né? Todos nós trazemos Macau na bagagem, né? Com as nossas vivências e as nossas histórias. Ora, quem sou eu, né? Carlos Piteira, para quem não me conheça, macaense, académico e atualmente presidente da Casa de Macau, apenas como referencial. E diria que apaixonado, ligado a Macau de forma irreversível, portanto, quer pela condição de ser macaense, quer pela paixão que me liga quer aos macaenses, quer a Macau, quer às pessoas que estão ligadas a Macau. Portanto, a minha forma de estar é tentar, sempre que possível, contribuir para que Macau e os macaenses continuem na agenda do dia, de forma oficial, de forma informal, pelas vias que for possível nós fazermos chegar. Então, tem sido um pouco esta a minha vida, vá lá, né? Que teve vários momentos, né? Ou várias fases, né? Eu nasci em Macau em 56 e, ao contrário dos meus patrícios, tive um percurso invertido, ou se quisermos, um bocadinho no sentido contrário, né? A maioria dos meus patrícios desta época, né? Fizeram a escola, o liceu e vêm para Portugal para fazer o curso universitário, tiram os seus cursos e uma boa parte deles regressa a Macau, que é atualmente aquilo que eu diria que uma boa parte da chamada elite macaense teve este percurso idêntico ao meu, mas neste sentido. Eu fiz ao contrário, portanto, eu venho com 4 anos para Portugal, faço toda a minha vida em Portugal em termos de estudo e também profissionais, e quando me deparo com a situação de ser um gestor de recursos humanos, portanto, depois de acabar as minhas lides académicas, há um concurso para um lugar em Macau, quem nem sabia o que era, daqueles caça-talentos, isto em 1991, precisamente a chamada década da transição. E é engraçado porque este concurso foi aberto pela preocupação, neste caso, da empresa que estava a selecionar, que é a SEM, a Companhia de Universidade de Macau, de ter alguém da empresa que não fosse da EDP e que pudesse amenizar um pouco as relações com os chineses, com os receios que havia com o processo de transição. Mas eu estava fora... Em 1999, seria a década até 99. Mas pronto, como me candidatei, estava completamente fora. E, de facto, o elemento que me levou a ser o selecionado para diretor de pessoal da SEM foi o facto de eu ser macaense e falar cantonês. Portanto, ou seja, foi a tal mais-valia que eu nunca estava à espera que pudesse ser potenciada. E então dá-se aí o meu regresso a Macau. Portanto, ou seja, eu faço todo o meu percurso em Portugal, quer académico, quer profissional, e vou para Macau pela via profissional. Portanto, que é assumir, durante cerca de 9 anos, o cargo de diretor de pessoal da SEM. Que na altura levantou-se-me esta questão. Lá está.
eu então se calhar vou aproveitar para fazer o mestrado. E é esta questão do mestrado que me leva novamente às grandes temáticas de Macau. Que eu na altura tinha uma certa paixão, ou pelo menos tinha curiosidade sobre um tema que estava muito em voga nas organizações, que era a cultura organizacional. Havia muita coisa nessa área, e eu disse, olha, se calhar é por aí que eu vou tentar fazer a minha tese de mestrado. Mas depois, quando comecei a entrar nas essências daquilo que é a cultura organizacional, cheguei à conclusão que 80% do trabalho que se fazia não era de cultura organizacional, ou seja, as pessoas não sabiam o que é que estavam a fazer quando falavam em cultura. Portanto, era mais formação do que propriamente uma análise sobre a essência da cultura. E depois lembrei, bem, se calhar era mais interessante eu fazer, em vez de fazer um trabalho no contexto organizacional, fazer uma coisa mais abrangente que fosse sobre cultura e faça ponto para a antropologia cultural. Se calhar é aqui, nesta área, que se fala de cultura. Então, e nada como eu fazer um mestrado em antropologia cultural numa vertente de alguma coisa que seja cultura, independentemente das organizações, para apreender o que é esta coisa da cultura no contexto académico. Aqui, só um contexto, o Carlos licenciou-se em que área? Portanto, eu licencio em Gestão e Administração Pública na vertente de Gestão de Recursos Humanos. Portanto, ou seja, a minha área de formação base não tem a ver com esta, por isso é que eu faço depois a mudança. Só depois se torna antropólogo. Exato, depois faço o mestrado em Antropologia e depois futuramente o doutoramento em Ciências Sociais nas vertentes também antropológicas. Na Universidade de Lisboa, antiga Universidade Técnica. Na Universidade Técnica e atualmente ainda do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Portanto, aliás, eu sou um filho do ISCS, né? Porque toda a minha carreira foi lá, nomeadamente até depois na docência. E a minha docência vai se dar precisamente pós-Macau. Portanto, estas coisas interligam-se todas. Mas voltando então, quando faz o mestrado é aí que começa a estudar a cultura macaense. Exatamente, ou seja, portanto, e quando me é colocada a questão, portanto, dentro da matriz do mestrado, que era fazer um estudo sobre culturas, ou sobre algo que tivesse a ver com identidades culturais, lembrei-me. Bem, nada como fazer sobre a minha própria cultura. Eu sou macaense, conheço algumas coisas, mas se calhar era interessante começar-me a interessar mais, e até porque tenho aqui um espaço de possibilidades que começa com a antiga missão de Macau. Depois fui aluno da Ana Maria Amaro, que era uma pessoa ligada à questão da identidade macaense. Aqui a missão de Macau era exatamente o quê? A missão de Macau representava, na altura, portanto, ainda no processo de transição, né, a tudo aquilo que era as ligações às instituições de Macau e que representava Macau aqui em Portugal. E eu começo com a missão de Macau com um projeto da Ana Maria Amaro, que ela de repente veio falar comigo e disse, eu já tinha dado essa sensibilidade. E ela diz, olha, vamos lançar um livro na missão de Macau sobre a identidade macaense. Queres colaborar? Isso eu tenho todo o gosto. Então, o que é que eu faço? O meu primeiro artigo é um livro lançado pela missão de Macau com a coordenação da Ana Maria Amaro, onde eu faço o primeiro levantamento da comunidade macaense em Lisboa. E aí deparei com grandes dificuldades. Ninguém sabia quantos eram, quem eram, mesmo a própria missão, o que é que fazia, mesmo a própria missão de Macau. E então começo por sugerir talvez a primeira base de dados que existiu aqui em Portugal sobre as famílias macaenses, porque era um bocadinho a lógica e sugerimos aquele sistema de bola de neve, que era cada pessoa que viesse aqui, a gente pedia-lhe 2 ou 3 contactos para... E depois podem-me dizer, então e a Casa de Macau? Eu fui à Casa de Macau nessa altura. Só que os sócios da Casa de Macau eram quase todos ex-militares e ex-funcionários portugueses. Ou seja, a Casa de Macau, na altura,
parecia muito mais um clube, vá lá, elitista, né? De pessoas que tiveram funções em Macau e que quando regressavam tornavam-se sócios da Casa de Macau. Macaenses pouquíssimos do ponto de vista. E depois eram registros, aliás, o próprio ingresso na Casa de Macau era muito burocrático e tinha que haver aprovações, tinha que haver 2 ou 3 sócios para dizer da condição de poder ser ou não ser. E eu desisti, eu por aqui não vou lá. E então trabalhei até com o Rui Rocha, que na altura era o que estava na missão. Foi presidente ou diretor do Instituto Português do Oriente. Exato, e que estava na altura, também macaense, dentro de uma linhagem um bocadinho diferente, né? Que por acaso era casado com uma colega minha do ISCS. E então começámos a falar, e eu começo o meu trabalho, eu diria que é o primeiro trabalho que existe sobre a comunidade macaense em Lisboa com dados estatísticos. E como é que era a comunidade na altura? A que conclusões chegou com esse primeiro levantamento? Basicamente conseguimos identificar o reconhecimento de traços de identidade cultural através do questionário. Portanto, eu lancei um questionário, que também era uma coisa que não era habitual fazer, portanto, lá está, através da missão de Macau. Portanto, para já chegámos à conclusão que haveria cerca de 2.000 pessoas ligadas macaenses a viverem em Lisboa. E depois conseguimos, no questionário, identificar alguns traços de identidade, nomeadamente as mesinhas, a gastronomia, o patois. Portanto, começámos aí quase que a criar aquilo que acabaria por ser a matriz clássica da identidade macaense, com a chancela da Ana Maria Amaro, que entretanto lança aquela obra dela, dos Filhos da Terra, e faz o questionário lá também, com a ajuda dos seus alunos, os ex-alunos que ela tem. Portanto, e é aqui que eu começo a entrar naquilo que é a minha, ligação, ou a minha paixão sobre, se calhar eu vou estudar a identidade macaense, né? Portanto, e não parei até hoje, com as lógicas todas. Ou da minha tese de mestrado é precisamente a questão do processo de transição e as questões que se levantavam com a comunidade macaense. E lanço um modelo de análise. Portanto, quando eu coloco as pessoas através daquilo que é o seu modelo afirmativo, é assim, quando as pessoas dizem eu sou macaense, porque é que o dizem? Tentar perceber este modelo afirmativo, né? E então fui colocando as pessoas num distanciamento ou afastamento daquilo que é o modo de ser, de agir, o seu cotidiano, né? Até esta matriz antropológica, e o modo de pensar, os valores, as interiorizações. E depois fui distribuindo os meus macaenses, né? Entre o ostracismo e a malha de abertura, ou seja, aqueles que só se consideravam macaenses se tivessem, nomeadamente estamos aqui a falar das famílias tradicionais. Portanto, entretanto sai aquele livro do Forjás Trigueiras, Famílias Macaenses, Jorge Forjás, que fez a genealogia das famílias macaenses, que é um excelente contributo, mas ao mesmo tempo levantou a questão de dizer, mas atenção, os macaenses são só estes ou há mais? E é aqui que se abre, na minha perspectiva, aquilo que é a possibilidade de ampliar a identidade macaense fora do contexto ostracista. Então, normalmente quando se pensa em macaense é uma das muitas etnias que atualmente existem na China. Pensa-se como fruto da ligação entre o português e o chinês. Entre mulheres chinesas, na grande maioria, e homens portugueses. O Carlos entende que ser macaense vai além disso. Eu diria que esta questão do macaense passa por 3, 4 fases distintas, e todas elas têm a razão de ser, não é? Portanto, a primeira é o polo genético, ou seja, a herança, portanto, híbrida, né, das pessoas que vêm para Macau mestiças, né, e que criam ali um grupo e reclamam Macau como a sua terra. Portanto, é aqui que nascem os Filhos da Terra, né? E é um grupo distinto
dos portugueses e distinto dos chineses e de outras etnias em Macau, que levam o seu tempo a consolidar-se. E a primeira identificação deste grupo, são cerca de 400, do trabalho que eu fiz, eram os curubaças. Portanto, era aquilo que se chamavam os intérpretes, os que faziam as ligações entre os chineses, porque Macau começa essencialmente nesta vertente comercial. Sobretudo no comércio. E estes 400 é a origem do polo genético dos macaenses. Portanto, a primeira fase. Vamos aqui até aos primórdios do Macau, concretamente século XVI. Exato, portanto, que é quando chegam os primeiros portugueses e chegam os primeiros macaenses, que não são macaenses na altura, né, mas que chamam para si o facto de serem filhos da terra. Portanto, que depois, até pelo cantonês, né, o Toussam, né, os nascidos do ventre, aqueles que, porquê? Porque também falam cantonês, aprendem rapidamente, por isso é que são os curubaças, são os intérpretes, aqueles que fazem a ligação. É este grupo, pelo menos, no mínimo 400 identificados, né, que começam a laçar a segunda fase da identidade macaense. Portanto, quer dizer, nós que queremos sobreviver temos que definir aqui uma estratégia de ampliação. E o que é que eles lançam, de uma forma obviamente inconsciente, é casamentos preferenciais dentro do grupo. Nós, para crescermos, temos que casar entre todos e fazer mais filhos e ampliar. Portanto, é aquilo que se chama, nesta fase, é macaense quem é filho de macaense. E entra aqui também aquilo que é as chamadas linhagens das famílias tradicionais. Por isso é que depois, muita gente, eu sou filho, sou bisneto, sou neto dos grandes macaenses que foram marcando essencialmente um espaço privilegiado, porque eram homens de negócios e homens fundamentais na sociedade macaense. Temos o Xena Fernandes, por aí temos fora, então os Marreiros, grandes famílias. Todos aqueles que o Forjás depois veio identificar. Mas estes são da segunda fase dos macaenses. E a partir daqui isto vai-se ampliando e vão marcando cada vez mais uma posição em Macau, ganhando relevo, nomeadamente com o Leal Senado, com a posição dos macaenses na governação de Macau. Porquê? Porque cada vez mais os macaenses ganham esta lógica de serem a ligação entre o estrangeiro e os chineses. Por isso é que ainda hoje continuamos a ter um bocadinho esta missão. Depois entramos numa terceira fase, onde eu me incluo também. É aqui que depois chega-se à conclusão, temos que alargar a malha de acolhimento, temos que reconhecer como macaenses outros mestiços que não sejam só os oriundos dos casamentos entre grupos. E então abre-se o casamento para fora do grupo, ou seja, nós podemos casar com gente fora da comunidade macaense, podemos aceitar a mestiçagem essencialmente da herança lusófona, e aqui é que entra um bocadinho o chamado lusodescendente, né? Porque os macaenses lusodescendentes são aqueles dos casamentos entre portugueses, quer militares, quer de função pública, com chinesas ou com macaenses, ou macaenses com portanto, pessoas, mulheres portuguesas e por aí fora. Portanto, homens que iam em comissão de serviço para Macau e ficavam lá. E então há aqui a chamada, o alargamento da malha social. E é aqui que a comunidade macaense, por um lado, ganha amplitude, porque cada vez somos mais, mas ganha a descaracterização. Perde o polo genético, perde aquilo que é a essência de ser macaense, onde as questões como o patuá ou a gastronomia deixam de ser referencial obrigatório. Aqui para quem nos ouve, até porque já é a segunda vez que falamos do patuá, o patuá é um dialeto tipicamente macaense que praticamente já não é falado. E era das famílias fechadas, era das tais famílias tradicionais. Quando salta para fora, as novas famílias macaenses não têm necessidade de patuá, têm quando muito necessidade de saber cantonês e português, ser bilíngue. E isso manteve-se. Porquê? Porque o tal casamento havia sempre alguém chinês e então nós crescemos nesta dualidade entre uma matriz chinesa por parte da mãe ou do pai e uma matriz portuguesa ou europeia por parte do pai. É esta dualidade que vai continuar a marcar o traço diferencial e a singularidade da identidade macaense. Portanto, que vai até à transição.
Até 1999. O Carlos, então, os pais do Carlos, o seu pai é português? O meu pai é português militar e a minha mãe é chinesa. Por isso é que eu digo, esta questão da identidade tem a ver com estas dinâmicas identitárias, não é? Que vão também reajustando à medida que o tempo, ou seja, vão-se adaptando à espuma do tempo. E então isto desliza para o sentimento de pertença em vez de caracterizações muito refinadas do que é uma criança é quem tem um sentimento de pertença. Portanto, um português que reside em Macau há 40 anos pode ser macaense neste momento. Pode também apelidar ou reclamar a sua afirmação de macaense. Quer dizer, eu sou português, mas eu sou mais macaense que português. E temos muitos a dizer isso. Por isso é que eu digo, esta ampliação desta malha é fundamental para a nova caracterização. Portanto, e é esta se quisermos, esta fórmula, né, de levarmos a identidade que me colocou uma forma nova de ver os maquenses e até de os tentar integrar naquilo que é o que é que nós chamamos maquenses e quem são os maquenses. Eu diria que agora levanta-se uma quarta fase, que é talvez a mais interessante, não é? E que não há respostas, obviamente. Já é a atual do pós-transição. E eu diria que esta quarta fase tem duas questões em aberto. Qual é o futuro de Macau? Qual é o futuro dos macaenses? Quanto ao futuro de Macau, há um conjunto de premissas que eu diria que são de matriz política, obviamente, não é? E estamos já com 24 anos da transição e vamos percebendo que Macau vai ser China. Portanto, ainda faltam uns 20 e tal anos até 2049. Mas tivemos aqui um processo, digamos que de antecipação por causa dos fenómenos de Hong Kong, onde Macau lateralmente, né, ou colateralmente sofreu as consequências da aceleração do processo. O processo era para ser mais gradual e mais lento, né, até aos tais 50 anos, e a questão de Hong Kong antecipa e acelera o processo de integração da Rayama enquanto modelo chinês, que é o que nós estamos a assistir. Mas seria sempre inevitável daqui a 25 anos. Só que nós não dávamos por isso. Portanto, seria, à boa maneira oriental, um processo lento e gradual, e a pouco e pouco tirava-se daqui, dava-se dali e a coisa ia seguir. Esta forma abrupta levantou-nos, de repente, uma situação nova. O que é que vai ser o futuro de Macau? Já todos percebemos. O futuro de Macau vai ser a integração por estas questões da Ixing. Portanto, tudo isto está, as questões da nacionalidade, as questões daquilo que é o patriotismo, portanto, tudo isso são sinais evidentes. Macau vai continuar a ser singular ou não, no contexto da China. E aqui é que podemos levantar algumas questões, nomeadamente com duas premissas, os portugueses e os macaenses. O que é que faz Macau singular? É haver portugueses e é haver macaenses. Porque os filipinos, tailandeses, não contam para a singularidade de Macau. O que conta para a singularidade de Macau é um legado histórico da presença portuguesa que faz com que os portugueses de Macau não sejam imigrantes em Macau, e acho que ninguém conseguiu ainda perceber isto. Os portugueses de Macau fazem parte da vida de Macau, constroem a vida de Macau e tornam-na singular porque vão transportar a herança histórica para o momento presente. Não são meros imigrantes como acontece noutros lugares. E isso tem sido uma coisa que o Estado português não percebe. Aliás, a recente visita do secretário das comunidades, José Cesário, exato, vai lá como se fosse uma comunidade, lá está, imigrante, e depois fala das comunidades lusodescendentes em Goa, em Malaca, e não fala dos macaenses como realidade intrínseca de Macau. Portanto, eu penso que é este nó que temos que desatar. Mas claro que não nos compete a nós académicos, nem compete à Casa de Macau, né? Até a ida de portugueses para Macau, houve momentos, com a crise de emprego, aconteceu, jovens irem para Macau porque não havia emprego cá, mas ninguém se lembrou de lhes dar um estatuto de expatriado especial, que era para ver se eles se fixavam e até incentivar a ida de portugueses para Macau em condições, obviamente,
diferentes de outros expatriados, porque, portanto, senão não vale a pena, senão são imigrantes portugueses. Foi o meu caso, eu fui em 2011 e apenas obtive a residência, como está na lei, não é? Pois, ao fim de 7 anos. Ao fim de 7 pois, anos. Que até isso vão querer tirar, porque agora já se fala, não há BIRs. BIR, bilhete de identidade residente. E aqui, agora, qual é o futuro dos macaenses? Aqui, mais uma vez, se levanta, $1 million exato, se levanta, eu diria aqui uma quarta fase. Se Macau quer continuar a ser singular, deve continuar a ter um Conselho das Comunidades Macaenses e deve continuar a ter macaenses. E agora, o que é que isto levanta? Levanta aquilo que eu chamo, termos que lidar com o síndrome do paradoxo identitário. Vamos ter o conflito das identidades entre os macaenses. Porque os chineses vão passar a ser macaenses. Ora, aí está. Portanto, e os macaenses de Macau vão passar a viver em Macau, vão ter filhos e netos em Macau e vão ter que reformular a sua identidade num contexto de sobrevivência. Esta dualidade, eu diria que é uma reformulação identitária que está em curso e que eu diria que se vai notar depois dos 50, pronto, no futuro. Depois de 2049. Exatamente. Temos o conflito da defesa de valores, da preservação do passado e dos traços identitários, que vai deslocar-se para as casas de Macau, ou seja, vai deslocar-se para as diásporas. Nas diásporas nós vamos afirmar que o ser macaense é ter a gastronomia, é ter porque também não temos muito mais. Eu diria que no meio disto tudo só nos resta uma coisa que é muito frágil, mas que é essencial, é o sentimento de pertença. Carlos, eu agora perguntava-lhe sobre as suas memórias de Macau. Lá está, portanto, as minhas memórias são muito tenues, obviamente, né? Portanto, para além de saber que morava ali, né? É engraçado, porque quando regresso a Macau, tudo era-me familiar. Nos anos 90. Dos anos 90. Isso foi daquelas coisas em que eu recupero a minha memória indo lá, e não por aquilo que eu sentia cá. Passava na rua, na Gá Coutinho, ali ao pé do Tapsiac, e diz, olha, foi aqui que eu nasci. E ainda estava lá a casa onde eu nasci. Lembro-me de estar, por exemplo, sentado na escada com uma tigela à espera que passasse a pessoa do Taufufá. E o que é o Taufufá, para quem nos ouve? É aquele doce, né, de Taufu, portanto, que é uma sobremesa que vinha numas barricas de madeira e que se vendia a uns avos na altura. Né? Vendia-se na rua. Na rua passava. Lembro-me, obviamente, dos sabores, né? Isso fica sempre, né? Da comida, até porque, pronto, em casa, como era uma família macaense mista, portanto, havia comida portuguesa e havia comida chinesa. Não havia tanta gastronomia macaense como eu vim a perceber mais tarde. Claro que o minche e essas coisas estavam todas lá, até porque depois cá também as fazíamos. Lembro-me, obviamente, ali do mirador da Dona Maria, portanto, porque quando ia, os cheiros eram todos familiares, portanto, ao contrário de muitas pessoas, portanto, aquele cheiro do peixe, né, no porto exterior, era um cheiro de saudade, portanto, lá está, né? Mas as memórias são muito porque eu cheguei a andar essencialmente no infantário, no José Fonseca, é o infantário português, tá? Portanto, os meus irmãos ainda chegaram a andar na escola comercial, naquela ao pé ao pé da SEM, portanto, que era na Estrada Dona Maria. Sim. Eu agora não estou-me a lembrar do nome, mas era a escola Bosco. O Dom Bosco, exato. Dom Bosco, que não estavam a maioria dos macaenses também, eles ainda andaram lá, eu não. Agora, a minha adaptação a Portugal foi facílima, porque eu não trazia... Era uma criança. Era miúdo. Portanto, ainda por cima, porque é que eu venho? Venho por causa da condição militar do meu pai. Coisa que alguns colegas deles não vieram.
depois ficaram e encontraram outras profissões. Outras profissões e negócios. É engraçado que eu depois acabei por contactar alguns contemporâneos do meu pai em Macau, que casaram com chineses, obviamente, né? E estavam metidos em negócios ou então ligados ainda ao clube militar, etc. Ou seja, da parte, ele regressa e traz a família. E na altura já éramos 3, não é? Mas o processo, eu diria que é um processo naturalíssimo. Ainda por cima eu começo com o Alentejo, o meu pai era alentejano, e adaptei-me logo quase que à vida rural e depois à vida urbana para Lisboa, e como era militar andava a saltaricar sempre de um lado, ia para o Póvoa de Varzim, ia para Sacavém, ia para Vieira do Castelo, e depois houve uma fase em que, por questões até de estabilidade, assentámos em Mafra. E isto é engraçado, porque cá éramos os chineses e eu chego lá, era o Tuga. Portanto, em Macau era o Tuga. Era o Tuga. Portanto, não, tu não és, tu não tens nada a ver. Ainda por cima, eu não tenho tanto sotaque como uma boa parte dos meus patrícios, né, que ficaram com aquele sotaque mais como os típicos macaenses. Exato. O Carlos fala português. Pronto, perdi essa mais-valia e ganhei outras, obviamente, né? Em casa falávamos cantonês com a mãe. Portanto, quando vai para Macau sabia falar. Sabia falar, mas era um cantonês ainda assim já muito atrapalhão, como eu costumo dizer. E é engraçado, porque eu chego a Macau e começo quer a ver na televisão aqueles filmes antigos, quer a ir para a rua, e numa coisa de um mês estou a falar cantonês. Estas situações eu acho que nos fica aqui muito na parte inferior, né, do nosso subconsciente, e depois há qualquer coisa que despoleta, nomeadamente até os sabores da comida. Portanto, tudo me sabia familiar e bom. Portanto, eu depois tive um processo de integração em Macau facílimo do ponto de vista, para além de ser acolhido pela comunidade macaense. Bastou ir a 2 ou 3 sítios, falar com as pessoas. Apesar de ser o Tuga. Apesar de ser o Tuga. Às 2 de 3, lá estava eu a oscilar entre a comunidade portuguesa, a comunidade macaense e a comunidade chinesa. Portanto, tive um processo engraçado na Sé. Eu fui talvez o único diretor pessoal que fazia negociações em cantonês, apesar de ter a minha tradutora. Claro que, portanto, e eu fiz questão disso. O que ganhou foi uma mais-valia muito forte no processo de transição. Nas questões ligadas, portanto, à empresa, neste caso. É sempre importante falar na língua de origem para um chinês. E eu acho que isto, para mim, foi uma mais-valia que eu nunca pensei tirar partido. Ou seja, uma herança da minha mãe, que foi continuar a falar cantonês connosco em casa, e que eu pensava, isto não serve para nada, portanto, é ao fim e ao cabo. E depois aprendi outra coisa com os chineses, que eu acho que uma boa parte da comunidade portuguesa nunca percebeu. Eles, a pior situação que podemos ter com eles, ou é ser arrogantes ou é ser servilistas. Eles gostam que a gente seja como eles. De qualquer forma, os anos 90 em Macau, eu diria que foi os anos de ouro para a comunidade portuguesa. Nunca houve tanta coisa a mexer em Macau. Desde arte, de cultura, de espetáculos, de investimentos, de gente, porque a comunidade portuguesa era enorme na altura, com os funcionários públicos e militares. E todos dávamos bem e coabitávamos com os chineses e com os macaenses de uma forma extraordinária. Aquela década, eu diria que foi a década da despedida, obviamente, porque todos nós estávamos a sentir que aquilo ia acabar, mas também foi uma década em que, desde os bares, do Piretos, às discotecas, ao convívio com tailandeses e com filipinos e com os próprios chineses, que na altura até ficaram com mais abertura para a relação com os portugueses, de tal forma que no final do período da transição houve muitos chineses que ficou com mágoa dos portugueses terem sido obrigados. Até que em 98 resolvo dar uma entrevista já um bocadinho nessa componente daquilo que é as falhas
do governo português no processo de transição. E quais foram? Essencialmente não arranjaram um caminho, e assim viável na altura, de manter os portugueses sem ser como expatriados. Ou seja, podia ser feita a ponte pacífica, quem quisesse lá ficar ficava com o vínculo, mas não ficava com o estatuto de expatriado. Ou seja, ir além do mero bilhete de identidade residente, como falávamos há pouco. Exato, era ficar, porque eles preferiam, e se calhar muitos deles teriam preferido ficar lá, teriam sido aceitos, claro que não podiam ter cargos, obviamente, de grande direção, mas havia muita gente que poderia ter, o governo português podia ter negociado isso. E isto é engraçado, portanto, eu nunca fui convidado para os chamados banquetes do croquete pelo governador, que havia sempre... Do Rocha Vieira, que havia sempre... Ali, foi o último governador português de Macau. Que ele convidava todos os anos a comunidade macaense para ir ao palácio, nós chamávamos a festa dos croquetes. E eu nunca fui, nunca tinha sido. E nesse ano recebo o convite, lá está, porque como apareço já como macaense, recebo o convite para ir. E a partir daí fui assumindo, obviamente, portanto, ou seja, deixei aquela vertente secreta e dizer, pronto, não, eu estou a trabalhar uma tese, tenho os meus elementos e e já vim defender a tese cá. Portanto, depois voltou para Portugal depois novamente. Voltei e é quando eu começo a minha carreira académica, enquanto docente. Porquê? Porque eu volto por dois motivos. Por um lado, as filhas. Portanto, as minhas duas iam para a universidade. E assim, não, eu não quero perder podia ter ficado, portanto, em relação à SEM, não tinha problema nenhum, a SEM nunca me despediu, podia ter ficado e manter-me lá. Do Instituto contactam-me a dizer, olha, acabaste isto, há aqui uma vaga para História Económica e Social com o Marcos Mendes, e ele queria uma pessoa ligada às organizações para dar aulas. E eu disse, se eu não vou agora, perco esta e regresso quer para começar a dar aulas, e depois arranjei uma colocação numa empresa, numa agência de publicidade, né, como diretor-geral, onde fiz ali 2 anos, e é a própria EDP que me contacta para saber se eu quero ir para a EDP trabalhar. E depois entro na EDP por convite, porque eles queriam alguém dos recursos humanos e sabiam do trabalho que eu tinha tido feito em Macau. E depois faço a minha carreira paralela, docência universitária, doutoramento, mais docência universitária e gestão de pessoal na EDP. Sim. E memórias desses anos 90? Já me disse que foi época de ouro para a comunidade, mas como é que era o seu dia-a-dia? A vida era agitada. Portanto, eu posso... Basicamente, o meu cotidiano era um cotidiano que eu diria que, se calhar, não tão igual a muitos portugueses, lá está, porque eu falava cantonês, isso permitia-me outra... Tinha logo acesso a outro restaurante. A toda a sociedade de Macau. Exatamente. Mas, de qualquer forma, no geral, tirando algumas exceções, eu penso que toda a gente que viveu em Macau, nessa década, pelo menos, tiveram os melhores dias das suas vidas. Porque podíamos fazer tudo a tempo e sem esforço. O cotidiano das pessoas, eu levantava-me geralmente cedo, por causa do clima, ainda por cima estava a 2 passos da SEB, que eu morava ali no ramal dos Mouros, e é engraçado porque... Estava sempre a ver o grande prémio. Sempre, e havia a curva, e precisamente em frente à minha casa era onde havia uma box para os carros estacionarem em caso de avaria. No caso, durante a competição. Exatamente. Mas, depois, vamos lá ver Macau, ao longo do ano, não havia altura nenhuma que não houvesse um evento significativo. Era o Festival das Artes, era o Festival Internacional de música, eram óperas, eram concertos,
Portanto, apesar de agora ainda há mais infraestruturas que havia, mas era raro um mês em que não houvesse um evento central. Passávamos um dia e sentíamos que ao fim do dia que o dia tinha sido cheio de coisas, né? Mesmo às vezes não tendo feito nada, né? Eu saía de casa, lá está, atravessava a rua, entrava cedo com o clima, né? Bebia café, ia conversar ao bar, passava pelos meus colegas de área, fazia o despacho com a minha secretária, falava com o meu pessoal, depois tínhamos 2 horas de almoço. E aí ganhei aquilo que é o meu grande vício, que é ir almoçar a casa e fazer uma sesta. Voltava para a SEM por volta das 3, portanto, e deixava-me arrastar ali por volta das 6, 7, 8, até ser necessário, né? Geralmente tinha este hábito que era o primeiro a chegar e o último a sair, a não ser que houvesse coisas para fazer. E depois de sair. E é isso que pode dizer. É que depois chegava à casa, tomava-se um banho, né? E assumia a outra personagem, ou seja, ou ia comer fora, íamos comer fora muito frequentemente, portanto, e depois tinha o tal grupo que se manteve, né? Que era um grupo essencialmente de tertúlias. Eu dava muito com os poetas de Macau, daí as minhas relações com a poesia, dava muito com os músicos de Macau, daí a minha relação com a música. Tínhamos cantinhos onde íamos fazer as nossas... Havia o Clube de Jazz de Macau, certo? Clube de Jazz de Macau, onde tive muitas vezes, por exemplo, com o João Amorim, por exemplo, que foi porque nós encontrávamos, nós não tínhamos sítio para ir, íamos e encontrávamos, portanto, ou seja... Deambulavam pela cidade. Portanto, íamos aqui, íamos ao Corateca, íamos à Tasquinha dos Três Candeeiros, né? E depois íamos à procura dos sítios onde havia café. Portanto, os tais... Na altura era mais raro. Na altura já havia o Caravela e havia, na altura também, ao pé do Consulado, era o Barril, salvo erro. Não, mas havia talvez mais restaurantes portugueses que há agora, nessa década, né? Aliás, o meu almoço em casa, enquanto elas tinham a chamada marmita militar, que a gente ia, portanto, aquelas marmitas que iam levar a casa, o meu era a marmita do Ricochó. Já tivemos aqui uma convidada que falou também dessas marmitas, isso era os militares que vendiam para fora. Exatamente, e nós encomendávamos e todos os dias, pelo menos ao almoço, ao jantar. Porquê esse hábito? Porque era prático e porque tinha uma boa oferta, portanto, basicamente, lá está, portanto, eu era muito apologista da comida chinesa, mas a esposa, as filhas gostavam mais. E essas marmitas tinham um menu espetacular, era como se estivéssemos cá, mas lá está, saíamos à noite e às vezes não sabíamos a hora de regressar, que era um drama em Macau, né? Um drama não só para mim, mas para a maioria das pessoas, né? O que era facto é que depois de jantar, portanto, no meu caso eu às vezes ia muitas vezes ensaiar, porque era quando nós fazíamos gravações. Depois do ensaio, mais uma vez íamos às tascas e andávamos por ali perdidos, como eu costumo, no bom sentido, e a encontrar gente por todo o lado. Onde a gente entrasse havia de lá estar alguém e, de facto, esta dinâmica, né, nunca mais voltámos a encontrar na nossa vida. Todos nós trouxemos estes laços fortíssimos de Macau. Porquê? Isso só revela que as nossas vidas, pelo menos naquela década, foram vidas que serviram para consolidar laços de amizade, laços de relação, porque ainda hoje todos nós temos essas marcas cá, mesmo vindo lá. Pois, é uma época em que de facto Macau começa a ter o aeroporto, começa a ter as infraestruturas dos fóruns, o estádio, de repente os casinos começam já ali a surgir no meio, portanto, aquele Lisboa, né?
é construído ainda nessa década. O Grande Lisboa. O Grande Lisboa, né? E a gente começa a ver uma Macau. Isto Macau está a ficar moderníssima. Portanto, já não era aquela. Era o jet foil. Era quase uma aldeia. Era o terminal do jet foil. Né? E ainda, eu, quando cheguei, ainda era aquela coisa que balançava por todo o lado. As fronteiras, as portas do cerco. E isto está a ficar muito bom. Mas temos que nos ir embora. Eu penso que todos nós sentimos isto. Acha que a comunidade chinesa de Macau ficou com boas recordações da administração portuguesa? Os naturais. Quem nasceu em Macau? Porque depois há uma vaga de chineses que vêm para Macau e que não são de Macau. E que, aliás, já assumiram posições de relevo governativas. E não só, e a funcionários também. Quer na função pública, quer nas empresas. Que vieram da China. Vieram da China, então a parte de obras públicas, etc. Portanto, há aqui uma descaracterização. Por isso é que é bom, às vezes, quando se fala nos chineses de Macau, distinguir entre os chineses que vieram da China e que não nasceram em Macau, e os chineses que nasceram em Macau e que coabitaram com a governação portuguesa, num sentido de, aliás, para eles diziam sempre, eram panhaus. Panhau é amigo em cantonês. Portanto, eram sempre, o panhau, isto, ou seja, não havia, não quer dizer que não houvesse algumas situações pontuais, né? Mas, na generalidade, os chineses viam os portugueses como os amigos. E a geração mais velha, que muitos desses chineses tinham sido refugiados, não é? Tinham fugido da China. Essa geração mais velha, como é que olhava para a administração portuguesa? Vamos lá ver. A questão da administração portuguesa em Macau, podemos dizer que foi adequada ao momento da transição. Ou, se quisermos, foi adequada aos interesses da China. Porque é bom ver que, portanto, na altura do Yanes, nós queríamos tragar logo... Ramalhianos, a seguir ao 25 de abril de 1974. Queria despachar logo Macau para os chineses. Como as restantes colónias. Mas Macau não era colónia. Pronto, por isso, isso foi, para mim, o passo inteligente dos chineses. Quer dizer, não, isto não é nenhuma colónia, isto é para ser um processo de transição à nossa medida. Gradual com muita paciência. E depois com a elaboração da própria lei base. Tudo aquilo foi um processo que deu importância aos portugueses e deu importância aos chineses. Porque era um processo de negociação entre as duas partes. E isso, perante a população chinesa, pelo menos a que era de Macau, viu aquilo como uma forma, cá está, como é que se faz um processo de transição. Porque para eles era um processo de transição, não era um processo de ruptura. Portanto, estamos a preparar-nos para que os portugueses saiam, para entrar depois o governo chinês. Agora, do ponto de vista das relações laborais, que é aquelas que eu tenho mais contacto, né? Eu diria que provavelmente os chineses teriam gostado mais das relações de trabalho com os portugueses do que propriamente com os chineses já após 99. Ou naquela fase dos últimos anos. Porquê? Se calhar porque os portugueses, como não dominavam a língua, tinham que ser cordiais, obviamente, e tinham que ter os tais, as secretárias eram tradutoras, não é? E se calhar também porque havia ali algum distanciamento, porque estavam ali por algum tempo, não é? Portanto, não era, estavam ali expatriados, estavam ali colocados, estou aqui 4 anos ou 5 anos, deixa-me ir fazendo isto calmamente. O que permitiu que as pessoas que trabalham, que a comunidade trabalhadora chinesa, claro que se sentia muito mais desafogada e até com algum espaço de liberdade que depois deixaram de sentir.